Fala investidor, fala investidora ou trader, né? Seja lá como você preferir ser chamado. Espero que você esteja bem e se você está aqui em busca de conhecimento novo, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like, não deixe de se inscrever. Se você já é inscrito, não esquece do likezão, dá uma prestigiada no canal aí. Se tiver algum conteúdo, alguma ideia que você gostaria de ver aqui no canal, de conhecer um pouco melhor e talvez eu possa te ajudar, deixa nos comentários aí a sugestão, a dúvida, que será um prazer aí te ajudar a tirar esse seu, matar essa sua dúvida. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do que é rolagem e algumas experiências que eu já tive com a ideia de rolar uma operação, né? Quando a gente vendeu uma put, a gente rola essa put. A rolagem em si, ela é, conceitualmente ela é simples, mas tem algumas particularidades que às vezes a gente tem que ficar ali dias insistindo para conseguir fazer aquela rolagem. Então, se você tem um pouco de dificuldade aí com o conceito de como fazer, me acompanha, segue aí esse vídeo até o final, fica comigo aqui, que com certeza você vai sair com uma visão um pouco diferente aí do que é a rolagem. Antes de começar a falar o que é a rolagem realmente, deixa de dar uma olhadinha aí no meu conteúdo da Udemy, um conteúdo relativamente barato, eu acho bem baratinho pelo conceito que eu entrego ali, pelos anos de experiência, estudo e pela dedicação que eu tive em produzir aquele conteúdo ali, deixar lá disponível a um preço bem acessível, numa plataforma que você vai ficar com acesso vitalício lá, tira dúvida e tudo mais. Então não deixa pelo menos de dar uma conferida, se está chegando nesse universo, é importante assim, um conteúdo separado por módulos, para que você entenda melhor alguns conceitos, algumas estratégias. Sem mais delongas, vamos lá para a apresentação. Então vamos lá. Rolagem. O que é o conceito de rolar uma operação, Rolagem. Isso aqui a gente escuta falar bastante aí no mercado financeiro. Rolar uma posição, fazer uma rolagem, passar essa operação desse mês para o mês que vem. Então, o que é o conceito de rolagem? Rolagem é encerrar uma posição e rolar ela para um outro vencimento. Então, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Então, estou comprado em uma opção aqui, Estou comprado em uma opção aqui. Aqui é uma compra. O vencimento dela está aqui, já está bem próximo daqui. Eu quero manter essa posição para o próximo vencimento, certo? Então eu quero manter, só que vai vencer aqui, ela vai virar POC. O que eu faço? Eu encerro essa operação, Vou pagar ou receber, a depender da estrutura, para fazer essa rolagem, tem que fazer uma conta aí para ver se compensa. Se não compensa, depende da estratégia, depende do seu plano de trade. Enfim, os motivos podem ser os mais diversos para fazer a rolagem. E você vai ter um pagamento ou um recebimento aqui. E você vai lá e compra outra para o próximo vencimento, que vai estar mais lá para frente. Então essa é uma opção que você tem. Então rolagem, o conceito de rolagem é esse. É você encerrar uma operação que está em aberto e transferir ela para o outro vencimento, Ou, por exemplo, você está vendido num strike aqui, por exemplo. Então você vendeu esse strike aqui, está vendido aqui, está vendido numa call aqui. Aí o que acontece? O mercado subiu, o mercado foi subindo e o mercado está lá em cima. O que acontece com essa call sua aqui? Ela está quase virando pó, O mercado subiu, você está vendido nela aqui. Pô, mas eu quero vender outra call. Então você pode simplesmente rolar o strike. Você pode encerrar essa venda de call aqui e vender uma outra call mais próxima do dinheiro lá. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai encerrar essa venda de call aqui, Você vai encerrar ela aqui e você vai rolar ela lá para cima. E numa situação dessa aqui, por exemplo, você vai até receber um trocado para fazer essa rolagem. Então, isso é um exemplo de rolagem. Uma rolagem que é bem comum, que eu particularmente já fiz um monte. Algumas às vezes dá um trabalho para fazer, mas também é outro tipo de operação que eu já fiz bastante. Então, venda de put. Então, vendi uma put aqui, por exemplo. Vendi aqui. O vencimento está aqui. O que acontece? Então, vai chegando próximo do vencimento aqui, A opção vai chegando próximo do vencimento, ou ela vai virando pó, ou ela vai ganhando mais valor, Ela vai entrando para dentro do dinheiro. Então, você tem que tomar uma decisão aqui. Se você vai ser exercido, se você vai tentar rolar ela para o próximo vencimento, ou se ela está virando pó, se você vai deixar realmente
ela vira pó. Na maioria das vezes da venda de put, você consegue rolar ela para o próximo vencimento, mesmo que ela esteja para dentro do exercício, você consegue rolar ela recebendo. Então, muitas vezes você consegue rolar ela recebendo e ainda baixando um pouco o strike, mexendo ali no strike a seu favor, não a favor do mercado. E muitas vezes também isso aqui vai virando pó, você simplesmente deixa isso aqui virar pó sozinho e não precisa nem ter esse trabalho de rolar para o próximo. Aí você vai lá no próximo vencimento, escolhe uma outra opção lá, de algum outro strike, próximo, longe, enfim, e faz a venda de put lá de novo para você, para sua estratégia aí de renda recorrente. Então isso aí é uma situação. O que acontece nas rolagens que ninguém te ensina ou ninguém te fala é que é o seguinte: quando você vende, por exemplo, nos casos das puts, principalmente no caso das puts, que tem uma liquidez bem reduzida, nas calls tem também liquidez reduzida, mas eu não tive tanta dificuldade para rolar venda de call, eu tive mais dificuldade para rolar as vendas da put. Então vamos supor, mercado está aqui, certo? Então o mercado está aqui. Você está vendido numa put que entrou para dentro do dinheiro. Então você está vendido numa put que está para dentro do dinheiro. Está vendido, o mercado, por exemplo, está saindo aqui, sei lá, a R$20, por exemplo. R$20. E você está vendido numa put aqui de, vamos colocar um exemplo aqui, de 22. Então, está vendido aqui a 22. Então, a gente está vendido aqui a 22. Então, o que acontece nessa situação que você está vendido a 22? Se o mercado, você não fizer nada, absolutamente nada nessa situação aqui, o que vai acontecer? Você vai comprar a 22 um ativo que está custando 20. Então você vai pagar mais caro. Era o risco de você ter vendido a put. Você já sabia, quando você vendeu a put lá, que esse risco era um risco. Então o que acontece aqui? Você tem a opção de rolar essa operação para o próximo mês. Então o que você pode fazer? Você pode rolar. Se for um bom ativo, se for um ativo com liquidez, né? Se não for nenhuma Cogna da vida, nenhuma, sei lá, Via Varejo, né? Se você não estiver alavancado, outra coisa importante é não estar alavancado nesses 22 também. Se for uma posição confortável e tal, você pode escolher se você quer comprar o ativo, você acredita que talvez os 22 aqui seja um bom preço, ou se simplesmente deixa exercer, ou o que você pode fazer? Você pode tentar rolar para o próximo vencimento e baixar um pouco o strike, por exemplo. Então tá 22, você pode tentar rolar para o próximo vencimento e baixar o strike, por exemplo, para 21,50 e ainda conseguir receber uma quirelinha aqui por essa rolagem. Então tem muitas rolagens que permitem isso. Então esse é um conceito, um manejo de uma rolagem para se fazer. Eu já fiz um monte. Mas o que acontece que não te contam nos livros, né? Que é a prática do negócio. Então o que acontece? Se o papel tem uma liquidez baixa nas puts ou nas calls, se o papel tem uma liquidez baixa nas opções, o que acontece? Essa opção do 22 aqui, ela fica sem liquidez. E os robôs, né, os algoritmos, os market makers, eles penduram as ofertas aqui para gerar liquidez nessa opção muito longe. Então, muito longe. Então, uma rolagem que você talvez receberia aqui para fazer uma merreca, né, para rolar para o próximo mês, às vezes você tem que pagar. Então, às vezes você tem que pagar essa rolagem. Então, muitas vezes essa rolagem ela sai cara, porque os market makers cobram um spread de uma opção que não tem liquidez. Então essa é a questão. Então o que você tem que ficar fazendo aqui? Não é só colocar a FlexScan para rodar, para fazer a rolagem. Só a FlexScan, por exemplo, ela vai ajudar assim ferozmente, mas você tem que fazer o quê? Você tem que ficar com os dois books na tela. Eu já fiz muito disso. E ficar caçando ali alguma distorção, algum player que entra para montar uma posição naquelas duas opções. Então, o que acontece? O conceito de rolagem ele é fantástico. Pô, é só rolar a put, é só rolar a call. Imagina, dá para fazer várias rolagens, mas para o cara que não tem a malícia de olhar o book, de olhar times in trade, de olhar o meta-jogo ali por detrás do mercado, o cara não vai, às vezes, conseguir fazer essa rolagem. Ou ele vai rolar pagando, o que é muito ruim, entendeu? Você rolar alguma estrutura, às vezes, pagando. Então, se for um bom ativo, se não estiver muito longe, se você não estiver tentando baixar muito o strike, você vai conseguir fazer no 0 a 0 ou receber numa crialinha. Mas tem que ter um macete, você tem que insistir e tem que ter algumas artimanhas lá, de ficar no book lá,
caçando os momentos. Então, além da FlexScan ajudar, o conhecimento do metajogo ajuda também. Então, essa é uma experiência que eu tenho com as opções desse termo rolagem, né? Eu escuto muita gente, não, mas é só rolar, é só rolar. Para quem já opera, para quem tem uma baita de uma experiência na bolsa, para quem já fez um monte de estratégias, com certeza, é só rolar, né? Para quem tem esse tipo de conhecimento, é até simples fazer uma rolagem que você precisa ficar olhando os books lá, não tem, às vezes é até gostoso de ficar operando dessa forma. Agora, para quem não tem uma experiência, tome cuidado com a utilização do termo rolagem, né? E se precisar de ajuda, não deixa de me perguntar aí, que talvez eu possa te clarear um pouco aí na busca por alguma rolagem, alguma operação que você esteja bem enrolado. Se você me assistiu até aqui, mais uma vez eu agradeço sua audiência. Esse conteúdo sobre rolagem é um conteúdo pouco falado, né? O conceito dele tem aos montes na internet, mas a dificuldade em se fazer algumas rolagens, ela é bem real, ela existe bastante. E se não tomar cuidado ali com o tamanho da mão, com o tamanho da alavancagem, você não conseguir rolar, às vezes você pode tomar um exercício que você não gostaria. Então fique esperto com a rolagem. É um tópico muito importante para principalmente para quem monta estratégias de renda com opções. É bem importante ter esse conhecimento e ter essa artimanha de conseguir rolar as operações. Mais uma vez, não esquece do like, né? Deixa o like, prestigia meu canal. Se tiver alguma sugestão aí, deixa nas perguntas aí, manda aquele comentário, ou elogiando, criticando, ou dando uma sugestão de algum conteúdo. Para mim vai ser um prazer te ajudar nessa busca aí por mais informações aí sobre as opções.